Seja bem-vindo ao One Pocket. Estamos aqui começando mais um culto. E a gente quer começar louvando com essa canção, tributo a Ieoa. Acompanha com a gente. Somos gratos, sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh, Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Seja bem-vindo a mais um One Pocket no meio da tua semana, e a gente quer que esse momento agora seja um momento abençoador na sua vida, que realmente a palavra que vai ser pregada essa tarde, a palavra que vai ser pregada agora, que venha abençoar a tua vida. E a gente quer te convidar para que esse momento agora você venha cantar com a gente, nessa canção que diz que tu és bom, que o Senhor é bom o tempo todo. Vem com a gente? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Oh, oh. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom. Oh, 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 oh. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia.
tudo que és. Deus é bom. Como é bom estarmos juntos aqui em mais um One Pocket, já no final do ano ou na última semana do ano. E não sei como é que você faz na tua última semana do ano, se você está simplesmente preocupado aí nas comemorações, onde você vai passar o ano novo, como é que vai ser, mas várias pessoas acabam começando a tentar planejar, seja na última semana do ano ou na primeira semana do ano, colocando algumas metas, alguns planos, algumas situações, quem sabe aí desafios, novas responsabilidades, mudanças, quem sabe simplesmente colocando algumas expectativas para esse próximo ano aí que está chegando. E hoje eu quero conversar com você porque todas as vezes que a gente está numa fase de transição, de algo novo que vai surgir, seja um ano, uma situação, um emprego ou qualquer outra coisa na nossa vida, a gente acaba ficando um pouco mais inseguro. Ainda mais depois de um ano tão complicado como esse ano que nós tivemos aí, com coisas que ninguém nunca tinha vivido, com relação à pandemia, todo esse processo e a insegurança que isso gera na gente, é tão importante para nós podemos olharmos para o Senhor e entendemos o que o Senhor tem para cada um de nós para esse próximo ano. Por isso, enquanto você está pensando aí em metas, objetivos, eu queria te desafiar a buscar em oração também o que o Senhor tem para a tua vida nesse próximo ano, o que você pode realizar junto com Ele também através da sua vida. Eu queria compartilhar com vocês um texto que já falou comigo muitas vezes em fases de transição, em momentos aí de mudança, não só de ano, mas em outras fases da minha vida, que é no livro de Isaías, o capítulo 43, o versículo 19, que vai dizer: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho do deserto e rios no ermo. Eu acho muito interessante esse texto, só esse versículo que eu queria compartilhar com você hoje, porque na verdade esse texto vai trazer de uma época em que Isaías estava tentando pregar a mensagem, anunciar para o povo, enquanto eles estavam já na Babilônia, mas na Babilônia, no tempo do exílio, o povo foi simplesmente se acostumando com a vida naquele lugar e não mais ouvia a voz de Deus porque eles estavam presos ou levantavam algumas barreiras para entender as coisas novas que o Senhor queria trazer para a vida deles. E algumas vezes a nossa vida é muito parecido. A gente está tão preso e acaba levantando algumas barreiras na nossa vida que nos impedem de enxergar o Senhor revelando coisas novas. Porque a gente está às vezes preso com coisas do passado, coisas que já vivemos, expectativas ou qualquer outra situação. Eu queria te mostrar hoje, através desse texto, desse versículo, algumas barreiras que nós temos que deixar de lado para entender quais são as coisas novas que o Senhor quer falar também aos nossos corações, para que a gente não fique tão preso simplesmente às coisas do passado ou simplesmente às nossas próprias expectativas. E é tão forte isso que no versículo 8 desse capítulo 43, Deus mesmo vai falar através do profeta, através de Isaías, dizendo assim: vocês não me ouvem, vocês não me enxergam, vocês não conseguem entender aquilo que eu estou fazendo. Por quê? O Senhor sempre está se revelando e muitas vezes, por causa dessas barreiras que levantamos, nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está sim fazendo na nossa vida. E a primeira barreira que eu queria te mostrar hoje nesse texto é a barreira da frustração. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Qual era o problema aqui? Por que o povo não conseguia perceber? O povo estava distante da terra deles, distante da cidade de Jerusalém, estava na Babilônia, no tempo do exílio, e eles estavam tão frustrados, na verdade, por estarem lá, e foram simplesmente se acostumando com as coisas novas ali daquela época, desse tempo do exílio, que na verdade o que eles tinham era uma referência de que Deus iria novamente levantar um novo libertador, um novo Moisés, e aí sim o povo poderia voltar do exílio, voltar para a sua cidade original, para a cidade de Jerusalém, e poder voltar a cultuar a Deus, inclusive no templo que havia sido destruído e precisava ainda, inclusive, ser reconstruído.
E sabe, Deus manda os profetas, Deus manda os líderes, mas ainda assim o povo não conseguia enxergar porque ele estava frustrado, porque esperava que Deus realizasse exatamente os mesmos milagres que ele já tinha realizado no tempo do Egito, numa outra situação em que o povo estava sob outra dominação, nesse caso ali dos egípcios. Isso me lembra muito a história de Cleopas, descrita no livro de Lucas, no capítulo 24. Cleopas, na verdade, ele pode ser considerado como mais um dos discípulos de Jesus, talvez um entre os 70, mas o relato vai mostrar que Cleopas e mais um discípulo, que não vai falar o nome, estavam saindo de Jerusalém rumo a outra cidade após o momento em que Jesus havia sido crucificado, e tristes, desanimados, frustrados, porque eles ali tinham uma esperança, uma expectativa que Jesus não tivesse morrido e já até mesmo tivesse ressuscitado. Então ele estava naquele período dos 3 dias, ele ainda antes de Jesus começar a se revelar para os seus discípulos. E aí, nessa conversa entre eles falando sobre os últimos acontecimentos ali em Jerusalém, sobre a crucificação, e Jesus aparece para eles. E Jesus começa a andar com eles e começa a perguntar, mas o que aconteceu? Sobre o que vocês estão falando? Eles vão o percurso todo, chegam até outra cidade e eles não conseguiam perceber que era Jesus que estava com eles, tamanha frustração que eles tinham, porque não tinha atendido as expectativas que eles tinham colocado sobre ele. Quando eles sentam para terem uma refeição juntos, aí finalmente eles percebem que era Jesus e nesse mesmo momento Jesus desaparece. E um fala para o outro, não é verdade que enquanto ele falava nos ardia o coração? E sabe, às vezes eu vejo que nós estamos exatamente como aqueles 2 discípulos. A gente está tão frustrado porque ainda não aconteceram algumas coisas que temos orado, temos buscado ou temos uma grande expectativa que a gente não consegue enxergar, que Jesus está até mais perto da gente do que a gente imagina. E eu não sei quais são as frustrações que você tem, quais são as dificuldades que você teve no teu passado, mas eu sei que Jesus quer te ajudar a tirar essa frustração de lado, para você conseguir enxergar aquilo que ele está fazendo de novo. Por exemplo, nesse texto aqui, Jesus não estava levantando um novo libertador, como foi no tempo de Moisés, mas Deus estava inclusive usando os reis, os líderes daquele povo da Babilônia que nem mesmo o conheciam, para fazer com que o seu povo pudesse voltar em outras 3 caravanas para a sua cidade original. Mas o povo não conseguia enxergar, porque eles estavam muito frustrados, porque não estava acontecendo da maneira como eles esperavam realmente. E eu queria dizer, talvez se você está frustrado hoje, está na hora de você começar a deixar isso de lado para poder enxergar que Deus continua falando. E talvez ele não tenha realmente respondido ainda nessa área que você está esperando tanto, mas ele continua se revelando em diversas outras áreas. E no tempo certo, porque Jesus ele é pontual, ele vai se revelar, ele vai te mostrar realmente o que você tem que fazer. Além disso, outra barreira que nós levantamos é a barreira da metodologia, ou a barreira do padrão. Por quê? Assim como o texto vai dizer, algumas vezes a nossa dificuldade é que, a nossa dificuldade é a gente criar um padrão, criar uma referência que então para Deus falar comigo tem que ser exatamente desta forma, exatamente da forma como foi com aquela pessoa, tem que ser assim ou tem que ser assado. E às vezes, criando esse padrão, essa metodologia, a gente começa a limitar um pouquinho o nosso campo de visão com relação àquilo que Deus pode fazer, por mais que Ele ainda faça, mas a gente não consegue enxergar quando Ele faz também. O versículo 18, acima desse versículo 19, vai dizer assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. E quando eu estava lendo esse texto, eu ficava pensando assim, Deus, como é que eu vou me esquecer daquilo que o Senhor já fez? Como é que eu vou me esquecer dos milagres? Como é que eu vou me esquecer dos livramentos? E quando eu estava lendo esse texto, isso me intrigou um pouco, confesso para você, e à medida que eu lia a palavra, orava, estudava um pouco mais, eu fui começar a entender porque antes desse versículo, o Isaías começa a relatar, inclusive a lembrar alguns dos milagres que o Senhor fez tirando o seu povo do Egito. E depois de relatar esses milagres todos, ele vai falar, não se lembrem disso, se esqueçam disso, eis que faço algo novo. Por quê? Não é que eu preciso me esquecer daquilo que Deus já fez, mas eu preciso deixar de lado a padronização que nós colocamos com relação àquilo que Ele já fez. Porque a expectativa do povo naquela época era que Deus fizesse exatamente da mesma forma como Ele fez com o faraó, com o Egito, com as pragas, com o mar se abrindo e tudo mais.
Mas não era essa forma que Deus ia trabalhar agora. Deus estava trabalhando de uma forma completamente diferente e também inesperada, mas ia chegar à solução daquela situação. E às vezes eu vejo que a gente cria esse padrão. Mas para Deus falar comigo, então tem que ser, o céu vai ter que se abrir, e vai ter que ter assim, vai ter que ter assado. Quem disse que é assim? Quem disse que se você talvez... então, pastor, então se eu fizer um compromisso de buscar a Deus tantos dias, jejuar por tantos dias e ler tantos capítulos da Bíblia, aí Deus vai falar comigo. Por quê? Porque você está se provando mais para Ele? A vida com Jesus ela é um relacionamento e não um padrão, não uma fórmula, não algo que você pode simplesmente implementar que as coisas vão dar certo, mas é um relacionamento de amizade com Ele e à medida que você vai buscando essa intimidade, você vai deixando a metodologia de lado, a padronização de lado com relação à única forma, porque Deus se revela de formas completamente diferentes. Ele pode estar simplesmente no assobio do vento, através de uma revelação, através de uma pessoa que vem falar com você, através de uma circunstância, através de um sonho. As formas são inúmeras como Deus pode se revelar com o ser humano. Mas às vezes, se a gente está colocando um padrão que vai ter que ser exatamente daquela forma, a gente não consegue enxergar que Deus está se revelando, que Deus está falando e nós perdemos de viver o novo do Senhor para as nossas vidas. Mas a última barreira que eu quero ver com você hoje aqui é a barreira da falta de fé. Porque às vezes nos falta fé, inclusive para acreditar que o Senhor não só está se revelando, mas inclusive que Ele pode também falar aos nossos corações. O final desse versículo, quando ele vai falar, eis que porém rios no deserto, caminhos do deserto, rios, inclusive no lugar inóspito, ele vai usar esse termo chamado ermo. Ermo, o lugar inóspito, sem vida, um lugar de solidão. O que Deus estava dizendo é, olha, eu não vou fazer como eu fiz no passado, mas mesmo no deserto, um lugar que não tem caminhos, eu vou preparar um caminho. Eu não vou abrir o mar novamente, como foi naquela época, não tem o mar na frente dessa vez, mas eu vou colocar rios em meio ao deserto e eu vou trazer a provisão para vocês, que não vai ser através do maná, vai ser de outra forma, vai ser através de rios e de outras formas, mas além disso, eu quero dizer para vocês que mesmo num tempo de solidão, num tempo de peregrinação, num tempo de um sentimento de estar tão sozinho, eu sou aquele que vai não só sustentar, mas vai estar com vocês até nos lugares mais inóspitos pelos quais vocês podem passar. E às vezes eu vejo que nos falta fé para acreditar que o Senhor está muito mais perto de nós do que nós imaginamos, que Ele continua ouvindo as nossas orações, que Ele quer sim o melhor para cada um de nós. Mas a gente começa a duvidar algumas vezes de que o Senhor tem algo especial para nós, de que esse próximo ano pode sim ser um ano ainda melhor para as nossas vidas. Eu queria te convidar hoje a avaliar no teu coração. Será que você tem levantado algumas barreiras que estão te impedindo de ver o novo do Senhor para a tua vida? Talvez a frustração, a metodologia, ou hoje até talvez a falta de fé. E se hoje é a falta de fé, está na hora de você orar e pedir assim, Deus, aumenta a minha fé, me dá mais fé para inclusive acreditar, porque eu quero dizer para você hoje, Deus, que está difícil. E eu quero acreditar, mas eu ainda não acredito, eu preciso que o Senhor me ajude, inclusive, a ter mais fé e confiar ainda mais no Senhor. E hoje, se você quer convidar ao Senhor para ser o Senhor e Salvador da sua vida e te ajudar, inclusive, a tirar essas barreiras e começar a enxergar cada vez mais aquilo que o Senhor tem para você, não só para agora, mas inclusive para o próximo ano e para os próximos anos ainda para frente da tua vida, faça esse convite ao Senhor, faça essa oração e preencha o link que está aqui abaixo. A gente quer poder acompanhar a sua vida e te ajudar a dar os próximos passos, a tirar as barreiras que tem te impedido de enxergar, para que você possa começar esse relacionamento de amizade com o Senhor Jesus a cada dia também na sua vida. Que Deus te abençoe muito, tenha um ótimo final de ano e um próximo ano abençoado também no Senhor. Que Deus te abençoe. E grande é o Senhor, e grande é o Senhor, e suas grandes obras não têm fim, e seus olhos estão sobre mim. E grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel,
fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a tua vontade, eterna é a tua bondade. Oh, oh. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, e suas grandes obras não têm fim. Os seus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, e derramado em mim pelo Espírito, e conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a tua vontade, eterna é a tua bondade. Oh, oh, grande é o Senhor, e grande é o Senhor, e suas grandes obras não têm fim. Os seus olhos estão sobre mim. Os seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim.